Tanto queríamos que o PSI 20 seguisse os índices europeus e americanos que, quer dizer, hoje decidiu seguir na pior altura. 18 de junho, sexta-feira, vamos fazer a análise então da performance das cotadas nacionais, assim como ver outros índices. Vamos começar então aqui pelo PSI 20 e as suas componentes. De certa forma, hoje o dia foi extremamente negativo. Ou seja, tivemos aqui uma performance muito má, o PSI 20 caiu 118 pontos, menos 2,28%, DAX caiu, CAC caiu, IBEX caiu, Standard & Poor's está a cair, apesar de dizer aqui os futuros, mas também está a cair. De certa forma está tudo a cair, a tentar fazer aqui uma reversão. Agora ao final do dia, vamos ver. É o dia do quadruple witching, não se esqueçam, eu falei isso ontem na análise das cotadas americanas. É um dia que normalmente é assim. Performance de hoje, BCP a cair quase 4%, CTTs a cair 0,68%, EDP Renováveis, ontem falei que ela seguia, digamos, a performance das tecnológicas e que o nosso índice não tinha muitas tecnológicas, hoje não seguiu, caiu 3%, mas aquela que acabou por seguir, que eu tinha ignorado, que é uma tecnológica, é a Nova Base, que subiu 45%, a Galp continua a queda, 3,11%, a NOS também caiu, tendo pelo menos recuperado qualquer coisinha ao final do dia, 0,88%, Sonai a cair 2,77%, uma forte queda, assim como a Navigator também com uma forte queda. Hoje o dia foi realmente muito mau, vamos ver se não há continuidade. Isto porquê? Porque, quer dizer, já se anda a falar, e eu já tinha mostrado o gráfico da sazonalidade para o Standard & Poor's, e em junho costuma haver correções, ou costuma haver uma correção forte, vale o que vale, mas, quer dizer, para já é o que está a acontecer. Em termos de heatmap, isto já teve tudo vermelho, está a melhorar, é um facto. Neste momento, quer dizer, o que continua vermelho e mais vermelho ainda é a parte financeira, mesmo a energia também está vermelha. De certa forma, tudo está vermelho, menos algumas cotadas da tecnologia, mas não se esqueçam, quadruple witching é assim. Muitas das vezes aquilo que acontece é fazem este tipo de movimento, enfim. O normal é cair hoje, segunda-feira, procurar ver se existe uma correção, uma recuperação ou não. Não existindo na segunda-feira, o mais provável é ser terça. É o que costuma acontecer nos quadruple witching. Ou seja, hoje assusta-se, não se deixa passar certo nível das opções e depois temos então alguma recuperação. Para já, em termos de setores, como podemos ver, a Vestas também caiu, a Iberdrola também caiu. No setor da energia, aquilo que se está a passar neste momento é que está a haver queda, apesar de o petróleo ter subido. Podem ver por aqui. Mas as quedas parecem óbvias e para já não parece que vá terminar tão cedo. O mesmo está a acontecer com os bancos. Algo que eu vi hoje falarem muito é que, quer dizer, a banca está a ficar estendida, tem que se comprar na DIP. Não se esqueçam, o facto de estar estendida não quer dizer que não possa cair mais. E tendo isso em conta, partilhar convosco aqui, vocês pesquisem por coifin.com, é uma plataforma gratuita. Para já eles não têm, como é que eu ia dizer, não têm um plano de preços, é mesmo gratuito, vão criar plano de preços, mas para já é uma plataforma interessante, principalmente para seguirem
a evolução dos setores. Eu costumo mostrar aqui no heatmap, ou seja, clico aqui em setores e nós temos assim uma ideia. Claro que isto, de certa forma, dizer que o real estate e o consumer cyclical que estão aqui, está tudo a cair, isto é um facto, está tudo a cair, mas não nos dá uma performance relativa, não estamos a ver um gráfico. Aqui permite ver isso, permite ver, e eu coloquei, por exemplo, aqui, desde o início do ano, a performance de todas. E vocês podem ver que, quer dizer, a energia, que é o XLE, está completamente, mesmo hoje, 41% de crescimento. E se formos para o financeiro, 20,29%. Agora, são aqueles que estão a ter afundanços, é um facto. Houve uma certa transição para tecnológicas, mas hoje, quer dizer, hoje é o quadruple witching, não há nada a fazer. O quadruple witching, basicamente, para quem não sabe, é quando todas as opções expiram no mesmo dia, ou seja, a sexta-feira é muito comum todas as sextas-feiras expirarem as opções das ações. E na terceira sexta-feira de cada mês expiram as opções das ações, futuros também, dos índices e dos futuros dos índices. E depois existe aqui muita, quer dizer, existe aqui aquela jogada de apanhar premium, ou seja, se as pessoas apostarem ou houver uma grande concentração, vamos supor, aqui para a energia, em que estivesse aqui, aqui o que eles fazem é puxá-la para baixo. Não a deixam subir. Deixam temporariamente um bocadinho, só para as pessoas ficarem empolgadas e pensarem é agora, e depois tumba. Isso é muito fácil ver nas ações. Algo que eu queria chamar a atenção e que assustou principalmente ontem, para já estamos a ter uma pequena inversão, vamos ver como é que termina, mas é isto das taxas do Tesouro nos Estados Unidos, que aquilo que chama o 30 versus o 5, castanho mais carregado, e os 10 versus o 5, por norma, aquilo que nós procuramos é ver é os 30 a 30 anos contra a dos 5, e vejam o afundanço que existiu. Normalmente estes afundanços, primeiro, não são benéficos, segundo, sinalizam um crescimento reduzido futuro das economias. De certa forma também bate certo com aquilo que se está a pensar, ou seja, 2021 ser uma recuperação forte e depois começar a abrandar. Costumam usar esta analogia para determinar crises financeiras. Claro que ninguém assumiu que ia acontecer isto de certa forma, e estamos aqui, a data é de 9 de março, não é digamos, uma indicação de algo houve aqui, e foi aqui que disseram que recebemos o alerta, ou seja, um ano antes, mas não é de certa forma uma ciência exata. Vejam a plataforma, ela é muito interessante, eu descobri-a hoje, de certa forma acho que os dados que nos dá podem ser úteis. Vocês podem ver a questão dos setores, que está mais ou menos aqui no Market Dashboards. Vocês veem aqui, se quiserem ver como é que está, por exemplo, as companhias aéreas, as solares, e não se esqueçam que as solares não quer dizer que sejam as de energias limpas, né? Apesar de terem um comportamento geral muito semelhante, mas podem ver as do petróleo, mesmo, creio que também tem aqui as de oil service. Acaba por seguir sempre tudo o mesmo, basta ver uma, mas quer dizer, isto ajuda pelo menos a compreender potenciais digamos, transferências de setores que possam estar a acontecer, e depois decidir qual o tipo de aposta queremos fazer. Ora, após esta longa explicação, é uma ferramenta de suporte, usa quem não quer, não usa. Eu só não quero é que as pessoas sejam apanhadas desprevenidas. Principalmente que é muito importante quando nós acordamos de manhã e abrimos a bolsa e vemos assim uma queda, acompanhar a reação às moving averages. Porquê? Porque este tipo de
mudança poderá nos ser, ok, isto vai inverter, vem cá para cima, temos aqui uma gap, rejeição na moving average, rejeição na moving average, rejeição, 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 até que o algoritmo decidiu, agora vai ser a 13 períodos. E vejam que durante o dia tivemos aqui várias tentativas de toques e teve sempre em queda. Até que bateu aqui num fundo e realmente começou a inverter. Estas linhas que estão aqui adouradas já são linhas de... Vocês podem ver no vídeo de ontem, não é que seja aqui algum voodoo, porque eu já vos tenho dito, eu não consigo, e quem disser determinada ação vai para este nível hoje, amanhã, é muito difícil prever qual é o preço. Nós podemos desenhar as linhas de suporte e resistência e ver se elas funcionam ou não. Isto, se vocês compararem com o vídeo de ontem, já cá estava, colocamos a 5 minutos, é normalmente o timing que os algoritmos funcionam. Creio que se meterem também a 1 hora também vai dar para ver. Claro que as moving averages têm outro tipo de reação, mas a 1 hora não dá para ver. Por exemplo, aqui parece que isto não serviu como suporte quando serviu. Esta linha serviu como suporte, de facto, ou seja, os 5.120 serviram como suporte e como resistência logo a seguir, e ela afundou, enfim. Tenham isto em conta, porque este comportamento é muito comum nas descidas e nas subidas. É aquilo que depois nós temos de ver, e quando uma cotada começa a subir, vemos qual é a reação à moving average e tentamos acompanhar. Agora vejam, o DAX 30, exatamente o mesmo comportamento, puxar isto um pouco mais para cima, exatamente o mesmo comportamento, sempre com rejeições, CAC, mesma coisa, sempre com rejeições, quando ela se tentava aproximar, afundava, e o IBEX também. Em termos de movimentações, como podemos ver, tudo vermelho. E hoje o Standard & Poor's está assim. Fez aqui uma gap down brutal, e depois está extremamente volátil. Hoje o dia é quadruple witching, aquilo que chamam OPEX, esqueçam, não é dia para decidirmos entradas longas, é um dia difícil para day trading, tenham isso em conta. Dow Jones, a mesma coisa, abriu aqui este buracão enorme, as QQQs fizeram uma abertura do buraco, ainda tentaram recuperar, caíram, e agora vamos ver a reação à moving average, ver se ela realmente vai atirá-la para baixo ou não. Estamos a ficar aqui num ponto de estrangulamento, vamos ver qual é a reação. E depois temos o Russell, que também, basicamente hoje tudo abriu aqui com uma gap. O Russell veio logo aqui preencher uma gap que tínhamos aqui, subiu, e depois andou aqui a cair e continua a definhar. Estamos aqui com um suporte, vamos ver se não o perdemos. Se o perdemos, afunda até aos 220. Tenham isto em mente, acho que é importante. Ontem já tinha falado que a única que eu acreditava que ia subir seria a única que assemelha ao comportamento da tecnológica, que era a EDP Renováveis, e não seguiu. Nem sequer seguiu basicamente o comportamento de energias solar. Acho que ela se chama First Solar, é isto mesmo. Vamos ver. Também está a cair hoje e está a cair 1,21. Então, pelo menos nesse aspecto, também está a acompanhar. Vamos ver. Temos de ter muito cuidado. O petróleo está a ter suporte na moving average de 13 períodos. Não quer dizer que não caia mais. A maior parte das pessoas que eu sigo e que fazem análise dos índices e petróleo, todos eles dizem que o mais provável é virmos fazer um retracement profundo aqui aos 66 e depois voltamos para os 75. Vamos ver. Para já está a fazer aqui uma boa reação. Vamos ver como é que termina, porque esta reação também foi assim espontânea, ou seja, nós clicamos aqui nos 5 minutos, vocês veem que mais ou menos, e nós não se esqueçam que nós temos mais 1 hora, ou seja, aqui diz meio-dia e 20 e foi mais ou menos à 1h30, isto inverteu, e inverteu com uma velocidade brutal.
e agora tem estado a corrigir. Vamos ver se consegue ficar por aqui. Tenham isso em conta, é muito importante. O dólar hoje também teve aqui assim uma movimentação. Não se esqueçam aqui, são menos 4 horas, são 5 horas de diferença. Teve uma reação também assim explosiva, não tão linear quanto digamos, o petróleo. A navegação da nuvem é fantástica, por isso é que, apesar dos desenhos ficarem cheios, ou os gráficos ficarem cheios, eu gosto de ver as Ichimoku Clouds, dão-me uma boa informação. Claro que quando entramos dentro da nuvem passa a ser resistência, e vamos ver como é que isto termina para já, para o dólar, que está um pouco estendido. Vocês podem ver, o dólar tem... o crescimento tem sido brutal. Isto terá que ter uma correção para bem das cotadas, algo que eu já vos tinha demonstrado, e é por isso que eu desconfio mesmo desta movimentação das tecnológicas, é que quando o dólar explode assim, por norma, as tecnológicas caem. Vocês só precisam ver de 25 de fevereiro até 31 de março o que é que aconteceu. Podem meter até aqui desde o início do ano. O que é que aconteceu nas tecnológicas? É preciso ter cuidado. É só isso que eu digo. Em termos de setores, setor financeiro, aqui com uma gap brutal, perdemos completamente a moving average a 50 períodos, estamos abaixo da nuvem, está bearish e o volume tem estado a aumentar, está muito bearish, tal e qual como a energia, com uma diferença, a energia está a tentar inverter. Nem sei, vamos tirar aqui. Não, nem sequer tocou ainda na moving average a 50 períodos. É importante ver qual vai ser a reação, porque se realmente acompanhar o financeiro, vai afundar. E as tecnológicas hoje estão a fazer uma doji inside bar. Quadruple witching é assim. Eu creio que a última vez que tivemos, vou aqui tentar ver o meu calendário, peço desculpa, mas a última vez que tivemos um quadruple witching foi a 21 de maio. Vamos então agora ver o que aconteceu aqui a 21 de maio. Maio 21. E vocês veem, queda, depois sobe, e depois começa a cair. Mas pelo menos no dia 21 de maio, o que é que normalmente acontece? Elas abrem mais acima, empolgadas, e depois afunda. Desta vez não aconteceu isso, pelo menos as quedas não foram assim tão visíveis durante o dia, mas estamos aqui. Agora temos uma doji, se terminar assim, segunda-feira é o tal dia importante para perceber se isto vai começar a cair e começamos a ter então a correção geral, ou se não, ela sobe realmente, a transferência para o setor tecnológico é real. Tenham isso em conta porque vai afetar a performance das cotadas, principalmente das nacionais. Hoje a performance da EDP Renováveis foi lastimável. Eu digo mesmo lastimável porque eu honestamente estava à espera de um comportamento mais positivo, principalmente com a abertura dos mercados americanos. Perdemos moving average, perdemos aqui suportes importantes. Deste suporte, eu acho que está mais carregado, dos 19,10, que era um suporte importante. Perdemos a moving average mais ou menos no mesmo sítio, exatamente no mesmo sítio, 19,10. Perdemos a moving average a 13 períodos nos 18,93. Íamos perdendo aqui os 18,81, acabámos por fechar ligeiramente acima. Segunda-feira, muito provavelmente. Não é natural haver uma reação imediata, apesar de já ter havido, mas não é muito natural haver uma reação imediata a uma forte queda. Também já houve aqui, se acontecer, fantástico, podemos então começar a acreditar que ela vai voltar a subir. Se não acontecer, ela vem aqui para esta zona. Muito cuidado. Cuidado, quer dizer, quem já está dentro, não há nada a fazer. E principalmente quem não saiu, né? Se nós assumirmos que podemos comprar aqui naquilo que se chama buy the dip, né? Se entraram aqui, ela agora veio para aqui, não saíram, paciência. Agora, das duas, uma. Vêem se querem aguentar uma queda em que estamos aqui numa zona de suporte, vejam, estamos aqui numa zona de suporte, e se ela vier aqui para baixo, isto representa quanto?
Isto representa outros 2%. É arriscar. Eu aprendi, sempre que eu saí, e a EDP Renováveis é daquelas que me mordeu sempre, mordeu mesmo, sempre, 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 e de uma forma geral, quando eu saio, elas sobem. Então, de uma forma geral, é isso que acontece. A única que isso não aconteceu, não, aconteceram todas, literalmente. Literalmente. Acontecerem todas, as que eu acabei por decidir não vou sair porque atingi um nível que eu não queria, e elas depois acabaram por fazer um reversal. Para já, aquilo que nós vemos é que o volume final do dia foi brutal, 1.316.000, não sei se tem algum efeito, eu tinha falado de 20 e poucos de maio, né? 3 de junho. Não parece que haja relação também com o quadruple witching. Eu honestamente não sei se existe options para o mercado nacional. Acredito que sim, se dá para entrar short, dá para colocar opções. Honestamente não faço a mínima ideia. O volume hoje, final do dia, foi brutal. E não se esqueçam, se há uns que saem, há outros que entram. Vamos ver. Para já, aquilo que a cotada nos diz é que realmente está bearish, está bastante distante das moving average e o mais certo é perdermos este suporte dos 18,81 e vir aqui para esta zona dos 18,56. Uma queda mais forte traz-nos aqui para a zona dos 18,22. Já numa perspectiva de recuperação, vir então aqui aos 19,10, vamos ter alguma resistência, ultrapassando as moving average, voltar para os 19,33 e 19,50. Foi um dia difícil, sem dúvida, principalmente para quem está na Galp e no BCP. Peço desculpa, na Galp e no BCP. A Galp hoje perdeu aqui um suporte que bastante importante, pelo menos na minha ótica, bastante importante. Este suporte dos 23% não devia ter perdido. Aquilo que nós agora esperamos é que ela recupere rapidamente. Vou já desenhar aqui o suporte mais forte que nós poderemos ter. É mais ou menos por aqui? É, mais ou menos. Temos aqui vários pontos de suporte. Não podemos perder os 9,28 porque senão vai ficar muito complicado. Quer dizer, temos aqui outra zona nos 9,10 e outra aqui nos 8,79. Não podemos perder isto. É mesmo muito importante. Se vocês me perguntarem o que é que está a passar com as petrolíferas, honestamente, tendo em conta que uma das componentes das petrolíferas está lá em cima, eu não sei. Algo que poderá estar a influenciar este movimento, e eu já ouvi falarem sobre isso na questão das petrolíferas americanas, é a tal perspectiva de crescimento futuro. Ou seja, estes valores do petróleo não são sustentáveis. Da mesma forma que eu falei no vídeo de ontem, creio que falei ontem, da questão da madeira, das commodities, o cobre, isto que teve tudo uma explosão e aos poucos estão a corrigir. Quer dizer, o petróleo vai ter que corrigir. Sendo uma componente, poderão estar a antecipar no valor das cotadas essa movimentação? Eu acho que a correção do petróleo vai ser até aos 63 dólares, 65, e depois vai inverter e vai para os 75 dólares. Agora, o ponto mais importante neste momento para mantermos isto válido, desta contagem, é realmente não perdermos, não fazermos um mínimo abaixo dos 9,20. Se fizermos, esta contagem desaparece e, quer dizer, vou ter que ver como é que andam a fazer agora as novas contagens para o setor. Mas para já, bearish, nem sequer estamos próximos de níveis de oversold. Honestamente, também tivemos um forte volume. Vejam a queda que foi hoje, sem dúvida uma queda brutal, desde dia 17 de junho, ou seja, o final do dia 17 de junho, desde então só temos caído, mas hoje foi brutal.
hoje foi, as primeiras horas foram terríveis mesmo. Ainda tivemos aqui um ar da sua graça para recuperar, mas voltou a afundar. Em que, vejam a concentração, tínhamos aqui um bom suporte. Agora estamos aqui, vamos ver se esta resistência é ultrapassada. Caso seja ultrapassada, fantástico. Para já, estando numa posição bearish, lateralizar não tem nada de errado. Temos aqui as linhas de tendência do nosso canal descendente. Poderemos vir para os 9,34. Já numa perspectiva de inversão, quer dizer, ontem nem sequer pensava que ela vinha para aqui. E realmente eu nunca pensei. Vejam o aumento de volume que houve durante o dia, principalmente aqui nesta queda forte. Também houve um aumento de volume brutal no final, mas lá está. Quem é que saiu? Não faço a mínima ideia. Temos aqui então 1.800.000 ações transacionadas ao final do dia. Quem saiu, não sei. Numa perspectiva bullish, então romper os 9,63, 9,72 e vir em direção aqui aos 9,86. Outra com uma forte queda. Não, vamos continuar a seguir esta sequência lógica que fica mais fácil para mim na questão da colocação dos timestamps, para vos facilitar a vida, quem quer só ver uma cotada. Eu costumo colocar na descrição, também aparece no vídeo do YouTube, na barra de progresso de tempo. Mas vamos passar então aqui a nós. A nós tem aqui uma ligeira gapzinha para preencher, é um aspecto positivo. Fez uma vela de forte rejeição de preços mais baixos, também é extremamente positivo. Agora que mexi para o lado apareceu o nosso canal descendente, serviu de suporte, fantástico. Estamos muito próximos aqui desta gap. Tenho que aumentar isto, que é para estender esta gap. Estamos muito próximos aqui desta gap. O setor das telecomunicações nos Estados Unidos, e nós podemos ver aqui XLC, depois eu posso mostrar as restantes, o setor também está a cair. Ontem teve uma movimentação positiva, parecia ser um sinal de inversão, mas hoje, quadruple witching, existem muitas que o setor das telecomunicações não é só a Verizon e a T-Mobile e a AT&T e afins. Mas, como vocês podem ver, a AT&T continua em queda. Já agora vamos ver a Verizon também em queda e a T-Minus. Tá, pelo menos está a fazer aquilo que a nós fez. Pelo menos isso. Eu ontem até fiz um comentário no vídeo YouTube que ontem a T-Minus pelo menos tinha, a T-Mobile tinha subido, contrariando as restantes, mas hoje, apesar de tudo, está a fazer uma inside bar, o que já não é mau. Em todo caso, a nós temos aqui uma vela muito estendida, ela pode indicar uma inversão. A rejeição de preços mais baixos é óbvio, agora temos que ver como é que ela abre segunda-feira. Se fizer um gap down, poderá ser complicado segurá-la e ela poderá vir aqui então a esta gap. Em termos de volume, hoje aumentou também bastante. E o RSI, quer dizer, nem sequer está em níveis de oversold. A uma hora, para vermos o comportamento, foi um comportamento que acabou por ser muito interessante. É quase uma recuperação em V. Vamos ver, vamos acreditar que realmente esta queda, que apesar de ter sido bastante penalizante e doida, que é um sinal de inversão. Isto vai passar agora à resistência. E isto também. Vamos ver. Foi daquelas que teve uma forte queda, fortíssima, logo de manhã. Enquanto a EDP Renováveis ainda subiu ligeiramente, nós podemos ver por aqui que a EDP Renováveis ainda subiu aqui até aos 18,65, preencheu um pouco da gap que tinha deixado e afundou logo. A nós não, a nós foi logo, abriu, caiu. Vejam, às 8 horas, abriu, caiu.
e depois, com a abertura dos mercados internacionais, recuperou. Vamos ver se vai dar continuidade a esta recuperação, se faz esta palhaçada aqui de fazer esta recuperação e depois voltar a cair. E eu chamo-lhes palhaçadas porque, pelo menos aqui, ainda temos a Moving Average, não conseguiu segurá-la. Se isto acontecer agora, a Moving Average ainda está aqui. Vamos assumir que vamos ter uma continuidade de subida, tentar ultrapassar a Moving Average a 50 períodos, resistência dos 2,95 e tentar vir aqui para esta zona dos 2,98. Um forte crescimento poderá-nos trazer aqui para os 3,04, sem dúvida. Já numa perspectiva de queda, vi preencher a gap. 2,84, perdendo 2,81. CTTs. CTTs ainda foi aquele que menos caiu, não é? Fez uma abertura a meio da vela, ou seja, bullish. Porquê? Porque abriu acima do fecho, abriu acima da resistência, ou seja, do suporte, mas depois perdeu e veio aqui ao milímetro. Já agora, Moving Average 13 períodos está nos 3,97. 3,97 não, 7,50. Está nos 4,34 e ela fechou nos 4,36. Quer dizer, aqui o mínimo, que é isso que eu quero ver. O low foi também nos 4,34. Foi mesmo ao cêntimo. Vamos ver se existe o tal bounce. Normalmente é aquilo que acontece, ou seja, apesar de não ser muito visível aqui, mas normalmente aquilo que nós esperamos é que quando existe contacto com os moving averages de 13 períodos, existe uma certa inversão. Inverter este comportamento, voltar a ganhar aqui, pelo menos aqui, este suporte. Claro que temos que juntar outros fatores, como o facto de estar tudo a cair, os índices estão todos a cair, praticamente todos os setores, à exceção de um ou outro, não estão a cair, e isto poderá influenciar a performance, quer dizer, principalmente de manhã, a matinal, destas cotadas. Para já, temos espaço sempre a cair, hoje o volume subiu, mas tudo basicamente volumes finais do dia, mas lá está, o suporte está aqui e é bastante real. Os 4,35 é um suporte bastante forte. Esta zona está-se a tornar bastante segura para ela. Vamos ver. Aqui também tivemos o contacto, logo rejeição. Vamos ver como é que ela se comporta. É muito difícil, após este comportamento das cotadas, após esta questão das taxas de juro, principalmente as de curto prazo, estarem-se a aproximar das de longo prazo, ou seja, de 5 anos para 30 anos, de 2 anos para 10, também é uma boa comparação. Isto sinaliza, de certa forma, que poderemos ter um crescimento muito menor dentro de 2 anos, ou o que é, e depois, como é óbvio, podemos ter esse reflexo nas cotadas. Para já, numa perspectiva de inversão, bater aqui na Moving Average, o ideal seria andar por aqui e tentar ganhar então os 4,40 e ficar acima. Se for para cair, sem dúvida perde aqui os 4,35 e vem em direção aos 4,30. Isto seria uma queda de quanto? 1%, ou seja, no limite ultrapassar este suporte. BCP. No BCP está a seguir o setor. Por muito que nos custe aceitar, por muito que nos custe ver isto a acontecer, principalmente porque ultrapassamos literalmente a Fibonacci de 38%. Não é, e eu volto a dizer, não é uma correção de nível 4, é uma correção leve, por norma entre os 23% e os 38%, poderá vir aos 50%, mas não é obrigatório vir aos 50%, mas é uma possibilidade. Principalmente quando a Goldman Sachs indicou isso como forte, como indicação, digamos assim. Para já, de positivo, batemos na Moving Average a 50 períodos. E porquê é que isto é positivo? Porque normalmente os retracements respondem às Moving Average. Eu queria ver se vos mostrava aqui, quando tivemos também aqui esta correção, vejo, apesar de termos caído,
e que a inversão depois começou a ser nessa altura. Claro que depois andamos aqui sempre a bater na moving average, neste momento estamos abaixo dela e ela vai passar a ser resistência, pelo que para começarmos a ter uma inversão segunda-feira é importantíssimo fechar acima. Importantíssimo. Fechar acima da nuvem, para quê? Para depois começarmos a fazer o acompanhamento da nuvem. É importantíssimo. Se cairmos, vai ser muito difícil ultrapassar a moving average a 50 períodos nas próximas 2 semanas. Que normalmente é o tempo que ela demora para vir testar uma, duas, três. Tenham isso em conta. Para já o volume também está a aumentar, o que quer dizer que o sell-off ainda não acabou. Aquilo que nós queremos é que o volume bear comece a diminuir. Vamos ver aqui numa hora se é isso que se tem passado. E como vocês podem ver, o volume mais elevado é sempre nas quedas, não é quando há subida. Quando há subida, temos um pequeno aumento de volume. Temos um pequeno volume, nem sequer um aumento. Tenham isso em conta, é muito importante. Eu não sou capaz de dizer onde é que ela vai bater. Eu, desde o início que eu disse, mas não faz de mim nenhum sábio, que o ideal era vir aqui à zona dos 50%, encontrar-se com o moving average de 50 períodos e fazer a reversão. Encontrou a moving average na visão diária aqui nesta zona. Ok. Agora, segundo as minhas perspectivas, seria o ponto dela começar a estabilizar e inverter. Vamos ver. Para já, vemos que estabilizou bastante aqui nos 14,51 e a queda matinal foi como todas as outras. Basicamente, não houve uma que se aguentasse. Tudo caiu. Existe muita gente que tem a tendência a dizer que é à sexta-feira que fazem vendas, que é para fechar lucros. Os hedge funds não funcionam assim, nem os day traders também não funcionam assim. Eu não sei que investidores é que fazem fecho do mês, ou quer dizer, o fecho do mês deles, aquilo são dígitos. É tal qual como nós, investidores de retalho, que dizemos, estou a subir 5%, mas ganhaste 5%, não, porque não fechei. Porquê? Porque existe uma potencialidade de ir até aos 7. Mas eles não vivem disso. Eles vivem de pagamentos. Alguém lhes paga o serviço, mas não lhes paga o serviço para eles fecharem as posições à sexta-feira, que isso é irrelevante. Para já, aquilo que nós podemos assumir é que 0,1430 a 0,1413 e depois começar aqui a estabilizar. Isto seria o ideal, já numa perspectiva de, ok, vamos fazer uma inversão em V. Quer dizer, é difícil, mas tudo é possível. Vir aqui então aos 0,1509, 0,1521, que tem sido resistências, ultrapassar as moving averages, que não vai ser fácil, e depois fixar-se aqui assim, nesta zona. É o mais bullish que vos posso dar. Não acredito que isto vá acontecer. Aquilo que eu acredito é que faça isto, perdendo isto, venha para baixo. Tenham isso em mente. Vamos passar então agora à Sonai. O retalho não creio que esteja assim tão fraco. Já agora vamos ver. Aqui mesmo. Tá tudo assim. Hoje é aquele dia. Já agora não está a haver assim grandes mudanças. A Tesla já está a mexer. E hoje a Tesla, se fechar nos 620, acima dos 626 e segunda-feira tiver uma boa reação, poderá ser uma boa aposta, porque dentro das elétricas, das EVs, é aquela que não tem subido. Ou seja, enquanto todas as outras têm andado a bombar, a Tesla não. Sonai, estamos aqui na nossa caixa de proteção. Vamos ver se não a perdemos. O importante é não perder. O ideal é acontecer aquilo que aconteceu no dia em que entramos, começámos a estabilizar. Perdemos a parte de baixo do nosso edge. Vamos ver. Tínhamos aqui uma linha de tendência a curto prazo que seria interessante de manter. Não mantivemos. Agora temos que ficar de olho aberto, porque para já, quer dizer, não há muito
fazer futurologia, a não ser, temos aqui uma forte defesa, a única vez que perdeu voltou a ganhar, a única vez que perdeu voltou a ganhar, isto antes deste aumento da apresentação dos resultados. O aumento de volume hoje também foi brutal. De certeza que temos aqui esta mesma situação. Eu continuo a achar, pelos volumes que se está a ver, e os volumes são todos final de dias, isto do tal leilão que aparece no site da Euronext e que responde a estes volumes, eu continuo a achar que isto são opções a estourar. Porque todas as sextas-feiras estouram opções nas ações. Nos Estados Unidos é à segunda, quarta e sexta, o maior volume é à sexta-feira, mas hoje, vejam, foi brutal. E pelo menos a parte positiva é que foi brutal e um fecho a subir. E isto para mim indica-me que realmente poderemos estar a fazer aqui uma ligeira inversão. É a parte mais positiva. Estamos em territórios de oversold. Não quer dizer que não possa cair mais, não se esqueçam, mas já há muito tempo que nós não vinhamos ficar em território de oversold. A última vez que ficámos, recuperámos e depois continuámos a subir. Vamos acreditar que é isso que acontece, ou seja, a mesma situação que eu apresentei para o BCP, não é? Puxei isto para baixo, para o BCP, pode acontecer com todas as outras. Mas apresentei isso para o BCP, que é, e já agora, para mantermos aqui a coerência, meter estas linhas a vermelho, mas mantendo a coerência, tentar vir então aqui, ultrapassar o Moving Average, voltar aqui aos 80 cêntimos e tentar os 81 cêntimos. Já numa perspectiva mais comedida, rejeição aqui nos 0,79 e depois andar aqui a fazer este suporte, perdendo, vemos aqui. É o suporte que temos mais próximo, dos 0,7670, e o seguinte seria aqui. Não creio que isto vá acontecer, o mais certo é andar a fazer isto e depois tentar decidir se sobe ou não. Eu volto a insistir, os dias de quadruple witching são assim mesmo, são muito voláteis, são muito estranhos. E isto é algo que eu depois no final do vídeo posso-vos mostrar, é algo que é muito comum. Não é para nós tomarmos este dia como referência, é para nós tomarmos como um dia que, normalmente, nestas sextas-feiras, quadruple witching, a maioria das ações tem uma ligeira queda. Navigator 2,38, está a acompanhar aquilo que o Dow Jones está a fazer, mais ou menos, não é assim tão linear quanto isso. Teríamos que ver aqui assim no longo prazo para termos essa ideia, ou seja, se eu vier aqui ao Dow Jones, que é a tal indústria, nós temos essa movimentação, mas quer dizer, a Navigator de certa forma hoje não teve assim uma performance também muito boa, acabou por perder várias zonas de suporte. Tínhamos aqui um suporte muito forte, perdemos-lo logo, o que foi para mim bastante estranho, e esta linha até devia de ficar, enfim, já que ela está aqui agora, deixar estar. Já devia ficar só na visão de uma hora. Para já, perdemos este suporte, estamos sobre o nosso canal ascendente, e notem, é um canal de longo prazo, não quer dizer que não se possa romper, já aconteceu, mas houve logo recuperação. Claro que aqui estávamos mais ou menos na mesma situação, ou seja, tínhamos com umas quedas e ela depois começou a inverter, estabilizou e depois é que arrancou. Vamos esperar que seja isso que esteja a acontecer para já. E se eu desenhar aqui só muito rapidamente, só por curiosidade, para vermos a Fibonacci de curto prazo, estamos na tal zona do Golden Pocket. Há quem não ligue nenhuma a isto, eu cada vez começo-me a identificar mais. Golden Pocket, os 78% também é uma zona de investimento, ou seja, existem muita gente que espera por este tipo de correção para entrar. Temos fortes quedas, aumento de volume, vamos ver se recuperamos, porque para ser justo, o ideal é até desenharmos aqui umas linhas de suporte, e aqui parece que temos algum,
porque os 2,81, os 2,80 estão aqui muito próximos. E ela, a última vez, sentiu muitas dificuldades a tentar ultrapassar estes valores. Andou aqui a passear. Nós não queremos vir aqui para baixo. Isso é algo que se tem que ter em conta. Tal e qual como todas as outras, bem, pelo menos teve aqui alguns movimentos que foram positivos. Mas como todas as outras, foi para afundar, perdeu aqui este suporte brutal que tínhamos e perdeu de uma forma que praticamente fez aqui uma gapzinha só para o perder. O volume das quedas nem foi assim muito alto. Se vocês forem ver, ela andou a cair com os volumes mais reduzidos e pelo menos o volume de subida foi mais bullish. Vamos então dar aqui aquela ótica que é mais senso comum, que é andarmos a tentar fazer isto. Ou seja, isto é o que tem maior probabilidade de acontecer por causa destas indicações de volume. Agora tenho aqui duas. Qual delas é que... Visibility, esta está no dia. Ok. Isto é o mais normal, ou seja, entre os 2,85 e os 2,89. Depois, poderemos ter a tal situação de romper e vir em direção aos 2,81, 2,80 e perdendo, viemos aqui para baixo. Já na ótica de, não, vamos romper aqui os 2,89, vir então em direção aos 2,94 será bastante positivo. Pronto, é isto. Não se esqueçam, é muito importante acompanharem os índices futuros, principalmente os futuros, dão-nos sempre uma ideia de como é que as coisas poderão ir. Se a nossa cotada estiver negativa e nos futuros houver uma relação, é sinal que as coisas não vão evoluir. Se a nossa estiver negativa e nos futuros estiverem positivos, ok, aí já temos algum sinal. Não se esqueçam, os futuros nos Estados Unidos, principalmente das ações e dos índices, quer dizer, a hora da abertura da Bolsa Nacional é muito, como é que eu ia dizer, o volume é muito reduzido, é muito fácil manipular. E não é isso que eu quero dizer. Aquilo que eu quero dizer é, vejam como é que terminam no final, no fecho, as cotadas, vejam se existe alguma relação com as que vocês seguem e depois tentar acompanhar durante o dia. Mas vejam o que é então o quadruple witching. A abertura foi na questão aqui às 8. Dia 18, 9h30, aliás. A abertura foi assim. Vejam as quedas. Sempre com os moving averages. Depois de repente, não, vamos mudar. O que quer dizer que tínhamos aqui uma boa entrada. Eu hoje não estive, digamos, com ideias de fazer transações, entradas ou saídas, seja o que for. Eu simplesmente nestes dias eu não me mexo, porque isto é extremamente volátil, é enganador. Mas vejam, andou aqui uma pressão para elas caírem, a malta ficar com medo e despachar as opções, depois espera aí, vamos voltar a entrar. Isto é extremamente volátil e hoje não sabemos como é que isto vai acabar. Podemos ver, por exemplo, outra, a Apple. Vejam a barreira, não é para passar os 131,42. Quem segue as cotadas internacionais sabe que eu costumo ver, pelo menos ontem vi quantos é que tínhamos aqui nos 131. Para eles ficarem positivos, teria que ter um fecho acima dos 131,42. Não vão deixar. Não vão deixar e depois também não vão deixar que perca o tal nível dos 130 que é para também receber o seu premium. Mas isto é extremamente volátil. A AMD hoje está muito estável, teve aqui uma forte subida logo de manhã, mas tem estado aqui mais ou menos estável nos valores dos $85. A Tesla é outra que é extremamente volátil. Nestes dias é assim. É uma pena não ter entrado aqui. Que esta hora eu já creio que já estava disponível 2%. Também é tal coisa. A Tesla não nos está a dar sentidos. A NIO não é, pelo menos não costuma ser,
digamos, uma que sofre com isto das options, mas estamos aqui claramente com resistências, a performance de abertura foi muito forte, fizemos aqui já um higher high, que é bom, vamos ver como é que ela termina, para ver depois o tipo de vela que ela forma, mas de certa forma é isto, tenham em conta que vale o que vale, mas nestes dias é muito, muito difícil quer dizer, de acertar, comprar nas dips e afins. Mesmo que tínhamos aqui um suporte, vejam para onde ela veio, para os 130,28, que até temos aqui outros suportes, mas ela poderia ter caído muito mais, porque se vocês forem a ver, estava bem longe dos níveis de oversold. E ela normalmente aqui a 5 minutos tem que estar muito negativa para vir cá baixo. Enquanto o Twitter, por exemplo, esteve. O Twitter ainda esteve cá em baixo, mas depois não. Vamos recuperar. Subiu um bocadinho, voltou e agora vamos lá para cima. É isto. Não se esqueçam, eu não sei se vou fazer vídeo no sábado. Não sei se é importante ou não. Poderemos deixar isto para a tal live de domingo. Preparem algumas questões, algumas dúvidas que queiram que sejam retiradas. E se puderem, vão dando dicas, porque nós temos tido dicas nas internacionais muito interessantes, desde o Mário, quando falou da marca, ora, YouTube, mesmo o. Sai de cima. Aqui. Mesmo o Mário que te falou da marca, aqui foi. Eu não sei porque de vez em quando não aparecem os comentários. Se meter os mais recentes for mais já aparece. Mas o Paulo Cascais falou aqui na Vaxart e que realmente tem uma performance, mas não se esqueçam, isto é daquelas que é voláteis, é de longo prazo. Mas ela hoje subiu, indicou ontem, ela hoje subiu 8%. Claro que já está a reduzir, já vai nos 3%. Mas também tivemos o Ricardo a falar da AMD. Se tiverem dicas, custa nada, digam, deixem nos comentários. Eu posso dar uma vista de olhos. Eu ontem fiz, no vídeo destas internacionais, eu fiz aqui a referência à Vaxart. Poderá ser uma boa jogada, principalmente para quem gosta de apostar. Eu gosto de apostar nas tecnológicas e comecei a compreender que quando as tecnológicas estão a cair não vale a pena insistir. O ideal é procurar outras áreas e aquelas áreas que eu ignorava foram aquelas que tiveram subidas fantásticas. Basta olhar para os CTTs e para o BCP e houveram subidas fantásticas. Coloquei os meus tostões, e foi mesmo tostões que foi na de swing, meti na Galp, não me correu bem. A primeira até correu bem, mas a segunda vez já não. Mas lá está, é decisão de cada um. Acho que isso é que é útil e então até domingo e bons negócios a todos.